Lançamento do resultado com quórum ampliado. Então, como é que a gente faz? Então, primeiro eu vou aqui no caso teve por último, uma devolução de vista. Então, eu vou no julgamento anterior, aqui para eu ver quem é o relator. Aqui o relator foi o William Douglas, desembargador William Douglas, e o voto dele, aqui no extrato da ata, me diz que ele deu parcial provimento à apelação da União e a remessa necessária. Então, o que eu faço? E pediu vista ao desembargador federal Paulo Leite. Aguarda a desembargadora federal Cláudia Neiva, correto? Então, o que eu faço? Eu faço um esquemazinho no papel para que possa me direcionar no resultado final do julgamento. Como eu faço isso? Eu vou aqui montando. Então, foi no sequencial 132, o relator foi William Douglas. Aí, William Douglas, ele deu parcial provimento à apelação e remessa necessária. Ok? Depois, aqui pediu vista Paulo Leite, aguarda Cláudia Neiva. Então, esse aqui é o quórum ordinário, correto? Eu vou para o painel e aqui vou procurar o voto vista, que aqui no caso é uma devolução de vista do Dr. Paulo Leite. Então, aqui tem todas as pertas, relatório, voto do relator e tem aqui esse voto vista. Eu vou abrir ele e aqui embaixo me diz como ele está votando. Aqui no caso ele vota no sentido de anular a sentença e julgar prejudicadas a remessa e a apelação. Ok? E faço a minha anotação aqui. Doutor Paulo anulou a sentença e julgou prejudicada a remessa necessária e a apelação. Para me facilitar minha orientação, eu criei aqui um sistema próprio aqui que eu faço assim, ó. O relator sempre será em azul e retângulo. O voto divergente sempre será em vermelho e será círculo. Não. Aliás, o voto divergente sempre será retângulo, mas na cor vermelha. Aí, os que forem votar, então, se alguém acompanha o relator, aí eu boto um círculo azul. Se alguém acompanhar a divergência, eu boto um círculo vermelho. Que assim, depois, para que eu faça depois da contagem, como é que ficou o voto final, né? Como é que ficou a maioria, eu acho que assim me facilita mais, né? Ainda mais quando é a sessão lá ao vivo. Acho que assim eu ganho mais rapidez no meu raciocínio. Então, o voto do relator eu faço um retângulo em azul e o voto divergente eu faço retângulo em vermelho. E os outros votantes, conforme vão votando, será um círculo. Círculo azul, quem acompanha o relator, e o círculo em vermelho, quem acompanhar o voto divergente. Eu vou voltar aqui para o painel. Vou clicar aqui para acessar aqui o resultado. Então, aqui me diz. É bom sempre dar uma conferida aqui, principalmente quando tem voto divergente, porque nem sempre o EPROC puxa a parte dispositiva do voto divergente de forma correta. Tá? Às vezes ele acaba repetindo a mesma parte dispositiva do voto do relator. Então tem que sempre ter atenção nisso. Caso esteja errado, então basta apagar aqui e copiar e colar a parte dispositiva para cá, para divergência. Depois é só clicar e gerar resultado, que ele mesmo atualiza. Ok? Então aqui o voto divergente, vimos lá que está correto, que é anular a sentença e julgar prejudicados, a remessa e a apelação. Enquanto que o relator
ele está dando parcial provimento da apelação da União e a remessa necessária, né? Então agora vamos ver o voto dos demais, dos vogais. Então aqui, primeiro a gente estabelece o quórum ordinário, ou seja, até o terceiro votante. Então, pela ordem aqui, o próximo a votar seria a doutora Cláudia. Então, a doutora Cláudia, né, está acompanhando a divergência. O dislike acompanha a divergência. Já o like acompanha o relator, né? Então, aqui a doutora Cláudia está acompanhando a divergência. Então, percebam que já está aqui, ó. Aqui são os que estão acompanhando a divergência. Cláudia Neiva. Depois de estabelecido o 942, o quórum ampliado, nesse caso aqui votam a doutora Letícia e o juiz federal convocado Antônio Henrique. Vejam que a doutora Letícia está acompanhando a divergência. Está aqui, Letícia acompanhando a divergência. E o doutor Antônio Henrique está acompanhando o relator. Ó, ele deu um like. Então, e aqui fica, né, consignado. Doutor Antônio Henrique. Então aqui está certinho. Vimos que os 5 estão aqui do lado direito, né? Certinho. Agora, sendo que o próprio EPROC, ele não lança de acordo com a nossa redação, tá? Ele lança assim de forma única, né? De forma centralizada, digamos assim. Então, não nos serve essa redação dada pelo próprio EPROC. Ó, pelo próprio EPROC fica até confuso, tá? Então, não serve. Nós temos que fazer de forma manual. Outra coisa que às vezes ocorre isso. Aqui, ele mesmo, quando ele puxa o resultado aqui, por exemplo, aqui ele decidiu por maioria após juízo de retratação. E não houve isso. Então, aqui também é um bug do próprio sistema. Então, aqui, eu tenho já, então, o texto pronto, né? Que está aqui na outra tela. Então, eu posso copiar e colar. Aqui é só, digamos, a forma formatada, né? Aqui é só o padrão. Então, como é que a gente coloca? Então, aqui era uma devolução de vista do Dr. Paulo Leite, correto? Então, voltando para aquele meu esquema, a doutora Cláudia, que compõe o quórum ordinário, vimos que ela acompanhou a divergência. Então, se ela acompanhou a divergência, eu vou consignar um círculo vermelho. Círculo vermelho. Já que ela está acompanhando a divergência. Ok? Próxima a votar seria a doutora Letícia Mello e depois doutor Antônio Henrique. A doutora Letícia, vimos que ela também acompanhou a divergência. Então, se ela acompanhou a divergência, círculo vermelho. Já o doutor Antônio Henrique acompanhou o relator. Então, vamos fazer um círculo azul. Então, concorda comigo que assim fica mais fácil e rápido eu fazer a apuração aqui dos votos? Então, de cara, né, eu vou aqui conta rápido, então temos 3 vermelhos. Então, eu sei aqui que quem conduziu aqui o julgamento, o voto, quem vai redigir o acórdão, será Dr. Paulo Leite, que é o quadrado, o retângulo do voto divergente. Temos 3 vermelhos e 2 azuis. Então aqui fica rápido para que eu possa assimilar isso. Então, aqui foi por maioria, vencidos o relator e o doutor Antônio Henrique, né? No caso, anulou a sentença e julgou prejudicado a remessa necessária e a apelação nos termos do voto do desembargador federal Paulo Leite, que elaborará o acórdão. Tem gente que faz outro esquema, vai fazendo colunas, aí vai assinalando, né, como é que votou cada um. Eu criei isso aqui, eu acho que para mim isso aqui funciona bem e é mais rápido. Voltemos agora ao painel. Então, aqui eu já boto logo qual foi o resultado final. Então, o resultado final, vencedor, foi para anular a sentença
e julgar prejudicado a remessa necessária e a apelação. Aqui a gente pode usar tanto o anulado, que é para anulação de sentença, como também o prejudicado, né, que os recursos foram prejudicados. Eu vou colocar aqui anulado, tá? Resultado anulado. Então, conforme eu falei, cuidado aqui, ó. Aqui ele bota como default decidir por maioria após juízo de retratação, e não é, né? Aqui tem várias opções. Então vimos aqui que quem é que saiu vencido? Foi o relator e mais o Dr. Antônio Henrique, né? Então aqui tem várias opções, então tem que selecionar aquele que bota lá vencido o relator, né? Então temos decidiu por maioria vencido o relator. E deixa eu ver se tem vencidos o relator. Aqui, ó. Esse é o que se encaixa melhor. Ó. Decidiu por maioria, vencidos o relator e o resto ele preenche. Então, ó, escolho esse. E eu vou preenchendo manualmente, tá? Então ficou, prosseguindo no julgamento, após o voto vista do desembargador federal Paulo Leite, no sentido de anular a sentença do 224 e julgar prejudicados a remessa necessária e a apelação da União, nos termos da fundamentação, então primeiro a gente conta aquela historinha e coloca primeiro como é que ficou o quórum ordinário, né? Então, ficou, prosseguindo no julgamento, após voto vista do desembargador federal Paulo Leite, no sentido de anular a sentença do evento 24 e julgar prejudicadas a remessa necessária e a apelação da União, nos termos da fundamentação, no que foi acompanhado pela desembargadora federal Cláudia Neiva, o processo foi submetido à técnica de julgamento do artigo 942 do CPC. Ok? Então aqui a gente fechou a primeira etapa, que é aquele quórum ordinário. Agora, instaurado o quórum ampliado, vão votar a doutora Letícia e o doutor Antônio Henrique. Então, aí a gente copia a segunda parte aqui da nossa cola e vai até por maioria. Não, e vai até composição ampliada, que o resto ele preenche, né? Eu vou copiar essa segunda parte e eu vou colocar aqui. Então, prosseguindo o julgamento nos termos, para o primeiro do artigo 942 do CPC, após o voto. Primeiro quem vota é a desembargadora Letícia, da desembargadora federal. Cuidado que quando é mulher, o sistema sempre adota o masculino. Então ele bota nos termos do voto do desembargadora. Então tem que sempre olhar isso. Sempre quando for doutora Letícia, doutora Itália, doutora Sandra, doutora Cláudia, tem que sempre parar e observar que ele não flexiona o artigo, sempre fica no masculino. Então, até após o voto da desembargadora federal, então a segunda parte ficou prosseguindo no julgamento, nos termos do parágrafo 1º do artigo 942 do CPC, após o voto da desembargadora federal Letícia Mello, no sentido de acompanhar a divergência, e o voto do juiz federal convocado, Antônio Henrique, acompanhando o relator, a terceira turma, em sua composição ampliada, aí continua aqui em cima, né, que nós já tínhamos selecionado, decidiu por maioria, vencidos o relator, e aqui ele mesmo puxa, ó, e o juiz federal Antônio Henrique. Aqui a gente também dá uma... tem que escrever aqui, tá? Que ele não bota o convocado, e eu também, com tudo que eu escrevo, né, eu tiro esse exceto. Então, como o juiz ele é conhecido pelo Dr. Antônio Henrique, eu vou tirar o restante do nome dele. Então, coloquei lá convocado, né? Então, vencido o relator, juiz federal convocado, Antônio Henrique. Anular, e aqui a parte, né, o comando, né? Anular a sentença do evento 24, julgar prejudicados a remessa necessária e a apelação da União Federal. Cuidado que sempre quando é julgamento por maioria, o próprio PRO, que ele lança aqui embaixo,
nesse complemento da decisão, ele bota quem vai lavrar o acórdão. Cuidado que às vezes a gente coloca aqui em cima e ele acaba repetindo aqui embaixo. Então, eu prefiro colocar tudo aqui em cima, já para evitar isso. Então, eu posso até copiar aqui, copiar e colar. Aliás, recortar, né? Vou tirar daqui e vou colar aqui. Aqui tem que ser Ctrl V, né? Nos termos do voto do desembargador federal Paulo Leite, que lavrará o acordo. Ok? Aqui nesse complemento, né, a gente tem colocado também os ausentes. Aqui, doutor William Douglas estava ausente nessa sessão. Eu também já tenho salvo aqui para me facilitar. Então eu vou copiar e colar. Aqui embaixo no complemento de decisão. Porque essa parte aqui não sai no extrato de ata. Aliás, perdão, sai no extrato de ata, não sai no acórdão. Que não é necessário sair no acórdão isso aqui. Ausente do desembargador federal em razão de férias. Então, dou uma última olhada, tá certinho. Aqui entenderam, né, como é que é a sistemática aqui, né? Tem que constar todos do lado, todos que votam, tem que constar aqui do lado direito. Tá? Se quiser ver, eu vou salvar aqui primeiro. Cadê? Aí fez o resultado final, salva, né? Salvar o resultado. Tá salvo. Se quiser ver uma prévia, como é que vai ficar o extrato da ata, é só clicar aqui, ó. Aqui me mostra, né, todo aquele texto que eu fiz e me mostra quais foram os votantes e quem vai elaborar o acórdão. Então, o doutor Paulo vai ser o relator do acórdão, ok, e os 5 votantes. Notem que hoje, quem é que votou? Foi o doutor Paulo Leite, trazendo à vista, e mais a doutora Cláudia, está aqui, doutora Letícia e doutor Henrique, Antônio Henrique. Entendeu? Então, para que saia esses votantes certinho, tem que estar todos consignados no lado direito ali do painel de votação. Feito isso, viu que está certinho, salvou. E outra forma de também conferir, pode conferir aqui na parte verde. Né? Tudo que a gente faz à mão, que não é unânime, e a gente é obrigado a digitar, a gente tem que fazer sempre uma primeira conferência, uma segunda conferência, para não dar erro. Então, basta ler aqui, essa parte verde representa tudo que foi colocado aqui. Então, basta ler. Prosseguindo no julgamento, após voto visto do desembargador Paulo Leite, no sentido de anular a sentença, julgar prejudicadas a remessa e apelação, no que foi acompanhado pela Cláudia Neiva, o processo foi submetido a técnico de julgamento do artigo 942. Ok, primeira etapa. Então, aí teve submetido ao quadro ampliado. Prosseguindo no julgamento, nos termos para o primeiro do artigo 942 CPC, após o voto da desembargadora federal Letícia Mello, no sentido de acompanhar a divergência, né? Doutora Letícia acompanhou a divergência. Ok, está aqui. E o voto do juiz federal convocado, Antônio Henrique, acompanhando o relator, vamos conferir. Antônio Henrique acompanhou o relator, legal. A turma, em sua composição ampliada, decidiu por maioria, vencidos quem? Então, naquele meu esqueminha, a gente viu que foi 3-2. Então, quem é que saiu vencido? O relator, doutor William, e doutor Antônio Henrique. Então, tem que estar lá consignado. Vencidos o relator e o juiz federal convocado Antônio Henrique, vírgula, aqui o resultado. Anular a sentença do evento 24, julgar prejudicados a remessa necessária e a apelação, nos termos do voto do desembargador federal Paulo Leite, que elaborará o acórdão. Ausente, desembargador federal William Douglas, em razão de férias.
ok? Basicamente é isso. Cuidado que quando ele puxar aqui, a parte final aqui do resultado, ele puxa conforme está o voto, né? Então, tem coisas que não precisam constar aqui. Exemplo, quando no voto lá ele bota estou divergindo, voto no sentido de divergir do eminente relator para anular a sentença, acaba que pode constar também aqui, ó, nessa parte dispositiva, divergir do eminente relator para anular a sentença. Não precisa botar a expressão divergir do eminente relator, né? Aqui é só o comando verbal, tá? Só atentar para esses detalhes. Depois salvou, fechou, e ainda tem a opção de conferir aqui. Se você encostar o mouse aqui no verde, no tique verde, vai estar aqui de novo a historinha toda, todo o resultado. Conferiu, viu que está tudo certo? Aqui nós estamos fazendo uma sessão virtual, né? Então a gente só pode lançar o extrato de ata, lançar o evento, se a sessão virtual estiver encerrada. Se não estiver encerrada, ele não vai puxar o extrato de ata para o processo. Então, o que eu faço? Eu vou logo lançando todos, e por fim, quando encerra a sessão, quando todos votam, aí eu vou e clico aqui, tá? Ou então, eu encerro a sessão, lanço todos os extratos de atas dos processos já julgados, e depois volto a reabrir a sessão, né? Cancelando o encerramento da sessão, para que, caso falte alguém votar, para que eles possam terminar a votação. Ok? É isso.